A história começa em uma pequena lanchonete, onde dois frequentadores, Sam e Gary, acompanham no televisor uma matéria sobre um cruel assassino conhecido como o Estripador da Meia-Noite. Enquanto isso, um sujeito chamado Charlie entra no local e a garçonete, Anna, fica tão desconfortável com a reportagem que decide desligar a TV imediatamente. Mais tarde, quando vai anotar o pedido de Charlie, ele passa a dar em cima dela de um jeito perturbador, chegando até a convidá-la para dividir uma refeição. Achando o comportamento dele esquisito, Anna recusa sem hesitar. Sem graça, Charlie apenas pede o cardápio. Logo depois, Anna atende outro grupo de clientes, 3 jovens dependentes químicos. Eles a chamam de mãe e tiram sarro de sua idade e do fato de ela ainda trabalhar ali. Um deles até a conhece de vista e começa a zombar, insinuando que ela teria sido enfermeira até engravidar. Irritada, Anna simplesmente os ignora e volta para entregar o cardápio a Charlie, que tenta flertar novamente e falha mais uma vez. Quando seu turno acaba, Anna se arruma para ir embora, mas encontra Charlie do lado de fora, fumando e claramente esperando por ela. Ele volta a convidá-la para sair e ela recusa de novo, dizendo que o marido a aguarda em casa. Charlie, porém, percebe que é mentira, já que ela não usa aliança. Pressionada, Anna diz então que tem um namorado. Ao notar que Charlie começa a segui-la, ela pega seu spray de pimenta e o alerta para se afastar. Nesse momento, Charlie puxa uma arma e ordena que ela vá com ele, ameaçando atirar caso ela desobedeça. Aterrorizada, Anna começa a chorar e revela desesperada que tem uma filha pequena esperando por ela em casa. Charlie não dá a menor importância ao desespero de Anna e a empurra até sua velha caminhonete. Desesperada, ela tenta ganhar tempo, diz que teve um dia péssimo e promete sair com ele no dia seguinte. Inclusive inventa um local para o suposto encontro e ele exige que ela descreva a roupa que usaria. Anna improvisa, falando de um vestido provocante, e isso claramente o deixa animado. Mas então, tudo muda. A cena corta e Charlie aparece novamente dentro da lanchonete. Ele logo percebe algo estranho. Os mesmos clientes estão nos mesmos lugares, observando o ambiente como se nada tivesse acontecido. A televisão também repete as mesmas notícias inquietantes sobre o temido assassino noturno. E para sua completa surpresa, Anna está viva, saudável e atrás do balcão como se nada tivesse acontecido. Confuso, Charlie se senta. Anna se aproxima para anotar o pedido e ele, trêmulo, pergunta se eles já conversaram antes. Ela o olha sem entender nada, como se fosse a primeira vez que o visse. Logo depois, ele tenta puxar papo com um homem chamado David, sentado isolado em um canto, comendo em silêncio. Charlie sente que já o conhece de algum lugar e pergunta diretamente se já se encontraram. David, porém, continua imóvel, ignorando cada palavra. Quando o expediente termina, Anna novamente se prepara para ir embora e Charlie, outra vez, está à sua espera. Eles trocam algumas palavras tensas, até que ele perde a compostura e a empurra para a caminhonete novamente usando a arma. A mulher implora, dizendo que tem uma filha, mas Charlie responde friamente que já sabia. Ele então a leva para longe e a mata mais uma vez. E mais uma vez, a realidade se reinicia. Charlie está de novo sentado dentro da lanchonete. Ele começa a gritar, desorientado, convencido de que está sendo alvo de algum tipo de brincadeira cruel. Ele perde o controle. Aponta a arma para Anna e exige que ela levante a blusa. Sam tenta impedir a situação, mas Charlie ameaça atirar. E a garçonete, em pânico, faz o que ele pede. Nada. Nenhuma marca, nenhuma ferida. Nesse momento, os 3 jovens viciados chegam no restaurante. Charlie diz que o local está fechado, mas antes que possa reagir, Sam puxa uma arma e dispara, matando-o no ato. E mais uma vez, o ciclo reinicia. Charlie retorna para a lanchonete, revoltado, xinga Sam por ter atirado nele e sai furioso. Ele tenta correr até seu caminhão para fugir dali, mas o tempo dá mais um salto e ele reaparece no interior do restaurante. O pânico começa a dominá-lo enquanto tenta escapar inúmeras vezes, sempre voltando ao mesmo ponto. Em certo momento, ele atira em Sam, foge e acredita estar livre, até ser jogado de volta para o início. Cansado e percebendo que não há saída, Charlie para e começa a observar cada pessoa ao redor. 2 enfermeiras chamam sua atenção, especialmente uma delas, Sophie, que ele passa a encarar fixamente. Ele então se aproxima de David mais uma vez e desabafa sobre o ciclo em que está preso, perguntando o que o homem faria no lugar dele. David permanece impassível, como se Charlie não estivesse ali. Charlie sai da lanchonete e, por um instante, impede a passagem de Sophie quando ela está deixando o banheiro. Logo depois, ele volta ao salão e começa a importunar um casal de meia-idade sentado em uma das mesas. Ele chega perto demais da mulher e, observando o comportamento dos dois, percebe rapidamente que não são marido e mulher. O homem se irrita, levanta para enfrentá-lo, mas Charlie mostra a arma discretamente e manda que ele se sente. Ao notar o clima tenso entre eles, Charlie comenta, de forma provocadora, que a esposa do homem o teria contratado para acabar com sua vida. Em seguida, ri e diz que era apenas uma piada, deixando algumas notas de dinheiro para o jantar antes de se afastar. Mais adiante, ele tenta puxar conversa com as 2 enfermeiras, mas as mulheres ficam claramente desconfortáveis com sua presença e vão embora o mais rápido possível. Decidido a controlar o que está
está acontecendo, Charlie sai da lanchonete novamente. Quando volta, ele se aproxima de Sam e Gary, que discutem animadamente sobre o temido estripador da meia-noite. Charlie diz que os três deviam sair juntos para caçar o assassino, o que só aumenta a estranheza da dupla. Logo depois, ele segue Sophie até o banheiro, aproveita um descuido para pegar uma faca da cozinha e acaba assassinando a jovem de maneira brutal. Mas para seu espanto, o mundo não reinicia. Ele continua ali, no mesmo instante. Diante disso, Charlie esconde o corpo dentro de um carrinho de lixo e tenta sair pela porta dos fundos. No entanto, um funcionário da limpeza o flagra. Charlie inventa que o lugar estava extremamente sujo e que tentava ajudar levando o carrinho para fora. Os dois empurram o carrinho juntos, até que o zelador estranha o peso excessivo. E nesse momento, Charlie o mata a tiros, jogando-o junto com o corpo de Sophie. Poucos segundos depois, a outra enfermeira surge do lado de fora, preocupada, procurando por Sophie. Ela pergunta se Charlie a viu. Ele mente, diz que não, e ainda se oferece para levá-la de carro para procurar a amiga, mas a mulher recusa, achando o comportamento dele suspeito. Charlie volta para dentro da lanchonete e interrompe novamente a discussão tensa do casal que estava tendo um caso. O homem pede para Charlie cuidar da própria vida, mas então, tudo desanda. O comentário irrita Charlie de um jeito perigoso. Ele congela o sujeito com um olhar frio e diz, sem emoção, que a Bíblia determina que o adúltero deve ser eliminado. Antes que o casal possa reagir, Charlie empurra a faca direto no olho do homem, tirando sua vida de forma brutal. O ataque chama, enfim, a atenção de todos no lugar. A enfermeira nota imediatamente o sangue jorrando e corre para socorrer a mulher ferida. Mas Charlie aponta a arma na direção dela e faz sua revelação. Diz que é o devorador da meia-noite e que seu plano para aquela noite era acabar com todos ali de maneira discreta. Porém, antes que consiga ferir mais alguém, o cozinheiro do restaurante surge pelas costas e acerta sua cabeça com tanta força que o derruba na hora. E como sempre, Charlie acorda no loop seguinte, reclamando com David sobre aquela situação absurda, sendo mais uma vez completamente ignorado. Cansado de tentar entender, o psicopata inicia uma verdadeira carnificina, assassinando cada pessoa presente no restaurante das formas mais violentas possíveis. A cada reinício, ele cria novos métodos, se divertindo com as possibilidades, acreditando-se invencível, quase divino. Mas, depois de incontáveis mortes e reinícios, até Charlie começa a enjoar da repetição sangrenta e deseja que tudo termine. Em determinado loop com fome, ele pede ovos com bacon a Anna. A garçonete responde que o cardápio não serve café da manhã naquele horário. Charlie se irrita, pois sabe muito bem que a geladeira está cheia de ovos. Ele vai até o chefe e exige uma omelete, mas o cozinheiro, um sujeito enorme, se nega e manda Charlie voltar para sua mesa. Irritado, Charlie tenta atacá-lo, mas é derrubado no chão com facilidade. Ele ainda puxa a arma para ameaçar o grandalhão, que não demonstra o menor medo. Então Charlie decide que vai derrotá-lo honestamente, sem arma, e acaba morto de novo em segundos. No loop seguinte, frustrado, ele conta a David que já tentou de todas as formas matar o cozinheiro sem sucesso, como se o sujeito fosse algum agente altamente treinado, indestrutível. Decidido a derrotar o cozinheiro de qualquer forma, Charlie mais uma vez exige que ele prepare uma omelete. O chefe, como sempre, recusa com firmeza. Os dois acabam trocando golpes em uma briga violenta, e Charlie, outra vez, acaba morto. Segue-se uma sequência interminável de tentativas falhas. Charlie tenta todos os truques possíveis, emboscadas, improvisos, mas o gigante da cozinha o vence em absolutamente todas as rodadas. Chega um ponto em que Charlie simplesmente perde a paciência, abandona a ideia de uma luta justa, saca a arma e executa o chefe sem qualquer hesitação. Com o caminho livre, abre a geladeira, pega alguns ovos e finalmente prepara a omelete que tanto queria. Após comer, coloca o cano da arma na própria cabeça e puxa o gatilho, acreditando que assim finalmente quebraria o ciclo. Mas nada muda. Ele reaparece de novo, sentado na lanchonete. Só que algo chama sua atenção. Um senhor desconhecido está lá, observando o ambiente. Quando Charlie olha outra vez, o homem some, deixando-o ainda mais atordoado. Esgotado física e mentalmente, Charlie adormece sobre a mesa, ignorando o pedido de Anna para que vá embora. Ele acorda quando dois policiais chegam. A garçonete havia chamado ajuda, temendo por sua segurança. Charlie tenta resistir, mesmo sabendo que nunca chegará à delegacia. E como esperado, o tempo reinicia. Arrasado, ele vai até David e desmorona. É então que o careca finalmente quebra o silêncio e fala. Com um tom frio, ele diz que está decepcionado com Charlie por desistir tão rápido. Menciona assassinos famosos como Sobhraj, Dahmer e Bundy, questionando como eles lidariam com algo assim. Depois, provoca ainda mais, perguntando o que o pai de Charlie faria nessa situação. Isso desencadeia a fúria do psicopata. Ele rosna para que David não mencione seu pai jamais. Mas David continua, chamando Charlie de fracassado inútil e dizendo para fazer algo de verdade, em vez de chorar. Curiosamente, isso acende algo dentro de Charlie. Tomado por adrenalina, ele parte para outro massacre, matando todos no restaurante mais uma
uma vez. No final, apenas Anna continua viva. Ele a leva para longe dos outros, dizendo que está cansado de repetir aquele inferno, incapaz de dormir, incapaz de voltar para casa. Acredita que ela é a peça-chave, a pessoa que precisa morrer para que o laço temporal seja rompido de vez. Anna suplica, lembra da filha, implora por clemência. Charlie não se comove, a esfaqueia repetidas vezes até que ela cai. E ainda assim, nada muda. O ciclo segue intacto. E lá está ele outra vez, de volta à mesma lanchonete de sempre. Totalmente exausto, Charlie sai cambaleando até sua caminhonete e desaba em prantos, esmagado pelo tormento sem fim daquele ciclo infernal. Quando o loop reinicia mais uma vez, algo diferente chama sua atenção. Um padre está sentado tranquilamente em uma das mesas, como se sempre tivesse feito parte daquele lugar. Esperançoso pela primeira vez em muito tempo, Charlie se aproxima e tenta conversar. O padre pergunta o que ele aprendeu com tudo aquilo. Charlie admite, derrotado, que só quer voltar para casa. David, ao fundo, faz um sinal para que ele ignore o religioso, mas Charlie continua falando. Ele confessa que fez coisas terríveis. O padre sereno responde que ainda assim ele tem o poder de decidir quem quer ser. O psicopata desaba de vez, chorando, implora por ajuda, diz que não aguenta mais viver daquele jeito. O padre o perdoa com compaixão. Quando Charlie pergunta o que deve fazer, a resposta é simples: recomeçar. E então o ciclo ricocheteia novamente. Dessa vez, porém, Charlie age de forma completamente diferente. Antes mesmo de chegar à lanchonete, vê os 3 jovens viciados que costumavam zombar de Anna. Ele os confronta, mostra a arma e dá uma bronca neles, avisando a garota que aqueles 2 idiotas são uma péssima influência. Manda os rapazes embora e oferece carona para a moça. Ela recusa, mas vai embora agradecida. De volta à lanchonete, Anna aparece para pegar o pedido dele. Pela primeira vez, Charlie age com educação e respeito como alguém normal. Depois, ele se aproxima das 2 enfermeiras e agradece pelo trabalho delas. Reconhece a dificuldade que é salvar vidas e se oferece para pagar as tortas das 2. As mulheres ficam sinceramente emocionadas com o gesto inesperado. Em seguida, Charlie se dedica ao casal que vivia um caso secreto. Ele conta a eles sobre seu próprio passado, como seu pai traía sua mãe constantemente e como isso transformava a casa em um campo de batalha emocional. A mãe, completamente ferida, derramava toda sua amargura nos filhos, alimentando um ciclo de dor que nunca acabava. Charlie pede com sinceridade que eles pensem nos próprios filhos, que evitem repetir aquele padrão destrutivo, para que não precisem carregar punições pelos pecados cometidos pelos próprios pais. Logo depois, Charlie nota que David não está na lanchonete daquela vez, então ele acaba degustando sua torta sozinho. Ele até se junta a Sam e Gary para beber algo, e os 3 passam um tempo leve, rindo e conversando como velhos conhecidos. Quando o expediente de Anna chega ao fim, ela encontra David lá fora e para fumar ao lado dele. Durante o papo, elas falam sobre o céu noturno, e Anna comenta que sua filha, Amy, com apenas 10 anos, tem uma paixão enorme por astronomia. Charlie, tentando ser atencioso, oferece-se para acompanhá-la até o carro, que acaba se aproximando e lhe dá um beijo. Eles entram na caminhonete dele para um momento íntimo, e antes disso, Charlie deixa a arma do lado de fora. Ele demonstra nervosismo, é algo totalmente novo para ele, mas Anna o tranquiliza, incentivando-o a relaxar. O clima esquenta entre os 2, até que de forma totalmente inesperada, Charlie a golpeia com uma faca. Na cena seguinte, o ciclo não reinicia como de costume. Charlie desperta em um laboratório cercado por médicos observando-o atentamente. Entre eles está o padre, que agora se apresenta como Dr. Lovato. Ao lado dele está o Dr. Stephens, responsável pelo centro chamado Neuroscape. Depois surge a Dra. Amy, e Charlie fica atônito ao reconhecer nela a Anna que encontrou na simulação. Ele afirma que ela também estava dentro do cenário virtual, mas os médicos garantem que aquilo não é verdade. Segundo eles, Charlie já conhecia aquele rosto antes mesmo de entrar no experimento. Desconfiado, ele acusa Amy de ter provocado a situação no simulador, mas ela rebate dizendo que todas as ações realizadas ali foram exclusivamente escolhas dele. É então que descobrimos que Charlie estava participando de um programa experimental de reabilitação. A proposta consiste em colocar assassinos condenados dentro de simulações que recriam seus piores atos, até que eles desenvolvam arrependimento verdadeiro. Mas Charlie falha completamente no teste, por isso sua liberdade condicional é negada, e ele será enviado de volta à cela. Ele também reencontra David, que se revela outro criminoso famoso. Mais tarde, o Dr. Stephen surge em uma coletiva de imprensa, onde declara que o Instituto possui tecnologia capaz de reconstruir a mente dos piores infratores, transformando-os em pessoas dóceis e reintegráveis. Depois da coletiva, uma repórter se aproxima dela. Ela menciona que vários especialistas criticaram o projeto, dizendo que obrigar os condenados a reviver seus piores atos inúmeras vezes parece algo perturbador e até uma afronta à memória das vítimas. Enquanto isso, vemos Charlie dentro da cela, perdendo a sanidade aos poucos por causa das simulações. Dr. Stephens, no entanto, garante ao repórter que não existe nada de errado com o processo, pois tudo aquilo não passa de uma experiência virtual
virtual. No mesmo momento, Charlie aparece coberto de sangue e seriamente machucado, fazendo com que um dos funcionários corra para socorrê-lo. Enquanto isso, alguns funcionários informam a doutora Amy que Charlie está há dias sem conseguir dormir, tomado pelo pânico de ser jogado novamente dentro da simulação da lanchonete. Amy, mostrando uma frieza assustadora, aplica um sedativo no prisioneiro e manda que ele envie um abraço para a mãe dela. É aí que a verdade vem à tona. Amy é filha de Anna, a mulher assassinada por Charlie. A história se encerra com o condenado retornando à lanchonete virtual, gritando desesperadamente enquanto é forçado a reviver mais uma vez os eventos terríveis daquela noite.